Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Estamos recebendo hoje aqui, né, além dos nossos membros do FDI, a presença de André Almeida, ele é do IFRN, coordenador do projeto do Sistema Monitor, além de outros convidados, né, de outros fóruns e de outras áreas que estão atuando também nesse trabalho aí compartilhado com a implantação do Sistema Monitor nas instituições da rede federal. Então, a apresentação, como a gente já colocou lá no convite para vocês, é uma apresentação mais técnica, é uma apresentação acerca do processo de extração, né, do sistema do Data Extractor. Então, eu já passo agora a palavra para André, para que André possa fazer aí no início a apresentação para vocês. Então, desde já, André, que agradeço. Obrigada. Então, obrigado, Juliana. Obrigado, colegas, aqui pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, tá certo? Deixa eu só colocar logo aqui uma apresentação aqui para vocês. Aí, gente, eu fiz uma apresentação, tá? Essa apresentação ela é bem simples, eu até já passei por e-mail para a Juliana o PDF dela, para compartilhar com vocês. Ela dá uma contextualizada bem rápida do projeto, eu não vou voltar a explicar a fundamentação, por que ele surgiu, isso já acredito que está superado, mas se alguém tiver alguma dúvida, claro, pode ficar à vontade para perguntar. E eu guio a apresentação em cima de algumas perguntas que Juliana me fez umas 2 semanas atrás. Então, eu vou em cima das perguntas que foram feitas pelo próprio fórum, né, pelo próprio FDI, apresentando as respostas dessas perguntas com algumas ilustrações, explicando algumas questões, falando dos próximos passos. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação bem rápida para vocês, para a gente privilegiar mais a questão do debate, de vocês fazerem outras intervenções, né, durante esse processo. Fiquem à vontade. Aquilo que, obviamente, eu tiver condição de responder, eu farei junto com vocês, para a gente ir construindo e aprimorando desse processo. Aqui a gente está de rede para rede, tá, gente? Tá, o IFRN, obviamente, e eu, como coordenador, sou um executor de uma demanda da CETEC, como diversos institutos aqui desenvolvem outros projetos em parceria com a CETEC e com algum tipo de fomento, né? Então, a gente opera em cima das diretrizes da CETEC. Eu até conversei com o Úrsula, né, que é a gerente de projeto que lida diretamente com isso, que estava com vocês lá no Maranhão. Até peço desculpa não poder ter ido, eu estava com passagem comprada, mas adoeci e não consegui viajar, não tinha condição nenhuma realmente de viajar, mas vou estar à disposição de vocês também para outros momentos, com certeza vai ser, aqui é mais um momento de vários, né? Saudar também os outros colegas dos outros fóruns, já estou vendo, Carla está aqui, coordenadora do fórum, do Forti, né, de onde eu sou egresso, né? Eu não sou mais diretor de TI do IFRN, né? Eu era diretor de TI até 31 de março, não sou mais diretor, mas continuo nesse trabalho junto ao projeto e em outras articulações, junto com a rede federal em uma outra posição agora, tá bom? Então, eu vou passar aqui rapidinho. O projeto, né, só lembrando, né, da equipe, Alisson também está aqui comigo, né, o analista, é o líder técnico, né, é coordenador da equipe técnica de desenvolvimento do projeto, né, está aqui também na reunião conosco. Né? Então, só para lembrar aqui, né, que agora toma a frente do projeto Marcelo, né, na DDR, e Úrsula como gerente de projetos estão à frente desse processo, junto com os colegas que estão aqui comigo. Né? Tem outros colegas que estão aqui, que vocês já sabem, fazem parte do projeto. Eu já vi que Stênio e o Wilson estão por aqui. Apesar que essa foto de Wilson aqui não condiz com o que eu lembro dele na realidade, então tem alguma coisa fake aí nesse processo. Olha, tá vendo? Não parece com a foto, ele devia atualizar essa foto dele, mas a gente vai passando aqui. Tá? Só para descontrair, viu, Wilson? Só para a gente lembrar isso aqui. Então, lembrando, né, alguns marcos do projeto, né, a gente já vem tocando isso desde 2020, na verdade, em 2019 ainda, né, começou esse projeto, de certa forma, né, 2019 para 2020, né, no finalzinho de 2020 que a gente conseguiu fazer para esse processo poder, né, ainda era, o Weber ainda estava na DDR, foi ele que teve a ideia inicial, gerou a demanda, e aí a gente vem construindo ao longo desses anos, primeiro naquela fase da elaboração dos indicadores, e agora nessa fase um pouco mais técnica de operacionalização dos indicadores, principalmente em cima do acórdão do TCU. Então, são aqueles elementos que vocês já conhecem, né, desse processo, é só um lembrete, é mais como ficar um registro documental do projeto em si. Como eu disse, o meu foco era tentar ir realmente em cima das perguntas que o FDI fez
para a gente poder responder algumas delas e, obviamente, abrir aqui para o debate, para a gente dialogar um pouco sobre o projeto em si, dentro daquilo que está na minha alçada de competência para responder, tá? Então, é só para lembrar, aqui a parte do Informaticase, eu sei que tem colegas aqui que são da área de TI, mas eu não vou, obviamente, não vou carregar tinta em termos muito técnicos da área, apesar que algumas perguntas são realmente de cunho técnico de TI, mas eu, não, obviamente, não vou carregar aqui a tinta, né, nesse aspecto, não é uma reunião de realmente, como a Juliana disse, de caráter técnico, mas, obviamente, eu não vou esmiuçar detalhamentos da ordem da área de tecnologia da informação. Inclusive, conversei com a Carla, Juliana, para ter uma reunião equivalente com o próprio fórum e as equipes de TI, porque vai precisar para essa fase agora do ambiente de produção, que é uma das perguntas que vocês fizeram, eu vou explicar essa lógica. Então, tem alguns procedimentos que são extremamente técnicos, que não fazia sentido eu trazer para cá como é que é o script de configuração da máquina. Não cabe para... Aqui não é o local para discutir essas questões, então eu vou tentar, na medida do possível, colocar essas questões técnicas mais em alto nível, obviamente. Se alguém tiver uma pergunta muito específica da área de TI, a gente tenta responder, mas também sem carregar a tinta, como eu disse, na parte de tecnologia da informação. Então, aqui é só aquela visão geral de como o sistema está funcionando como uma solução de uma maneira geral, né? Não é só um sistema em si, mas é uma solução em si, como é que ela está arquitetada, tá? Bom, isso aí são figurinhas que já se repetiu algumas vezes, eu não vou voltar a explicar nelas e vou realmente direto no que interessa. Bom, aí tem um status, né, que você só para lembrar, né, é até bom aproveitar a oportunidade para explicar, também um pouco relembrar essa questão desses status, né, o que é que são esses termos que a gente tem utilizado. Eu fiz uma atualização ontem, baseado na operação do sistema, então a gente vai de uma fase 1, que é sem operação, que não fez nenhuma ação nem no extrator de dados, nem na aplicação central, que é aquela que vocês, principalmente as equipes de desenvolvimento institucional, têm atuado, né, mais diretamente, indo até o que a gente chama de homologação, fase homologada. O que significa estar homologado? Significa que a instituição fez todos os passos técnicos, em especial de TI, para fazer o processo de extração. O que é que significa? Significa que a instituição acessou a aplicação central, cadastrou uma variável ou um PDI, ou nem precisaria fazer isso, implantou o extrator, definiu pelo menos uma fonte de dados, ou seja, uma planilha, um banco de dados, outro sistema, ou até alimentação manual, associou uma fonte de dados para uma das variáveis que são extraídas e executou pelo menos uma extração. Tá? Então, se uma instituição, por exemplo, ela conseguiu extrair o valor de uma única variável e a gente recebeu na aplicação central, tecnicamente ela está homologada. Não quer dizer que ela tem lá tenha concluído toda a parte, principalmente das variáveis da portaria 299, né, relacionado aos indicadores de pesquisa e extensão. Então, essa fase que a gente chama de homologado é que a instituição cumpriu toda a parte técnica necessária para fazer a extração. Pode ser que algum indicador, para alguma variável específica, principalmente de rede, ainda não tenha lá, a instituição não tenha se organizado ele para obter o valor, por exemplo, o número de patentes depositadas. Estou dando um exemplo aqui, mas isso pode se aplicar, claro, a qualquer indicador, a qualquer variável que compõe lá o rol, né, da portaria 299. Tá? Então, significa isso. Então, ontem a gente tinha 24 instituições que fizeram toda essa etapa, ou seja, instalaram, usaram a aplicação central, fizeram pelo menos uma extração, ou seja, tecnicamente, do ponto de vista da solução, está tudo redondinho. O que, obviamente, vai faltar agora é o ambiente de produção e extrair os valores de todos os indicadores de rede, de pesquisa e extensão, principalmente, e, no segundo momento, do PDI das instituições, de uma forma geral. Outras instituições que estão na fase 4 e 5, aí é uma questão muito peculiar, porque basicamente o que é a fase 4? Ele instalou o extrator, mas não definiu nenhuma fonte de dados, ou seja, o extrator está funcionando dentro da instituição, ele fez uma comunicação com a gente, ou seja, opa, estou aqui, estou vivo, mas a instituição ainda não colocou nenhuma fonte de dados, ela não indicou nenhuma planilha, não indicou nenhum banco de dados, não indicou nenhum sistema, né? Não fez não apontou nenhuma fonte de dados para a obtenção dos valores das variáveis. O extrator está lá, está vivo, está comunicando com a gente, mas não tem nenhuma fonte configurada ainda nesse momento. As instituições que estão na fase 5, elas estão com o extrator comunicando, ou seja, estão aqui, estou vivo,
definiram uma fonte de dados, uma planilha, um banco de dados, qualquer coisa que seja, mas não fizeram nenhuma extração, nem que seja nem de uma variável específica, só para testar, para ver se está funcionando, que a ideia do ambiente de homologação que vocês estão usando é justamente para que a gente teste, para que avalie o processo, se está fácil, está difícil, como é que funciona. Toda essa metodologia estava pensada nesse modelo. Então, eu particularmente, pela nossa experiência, migrar da fase 4 para 5, da 4 e da 5 para 6, é o trabalho de uma tarde, parando para fazer, você faz. 20, 30 minutos você faz esse processo. Mas, claro, precisa ter a fonte de dados, precisa vincular isso a uma variável e fazer a extração. Então, desse total, né, se você pega aí as 24, com mais 5, né, com mais 4 aqui, dá 28, com 9, né, 37 instituições já estão bem mais avançadas. Então, das 41, eu tenho 37 numa fase que eu considero particularmente como avançado. Então, a gente está, né, dentro da minha ótica, do ponto de vista técnico, caminhando bem. Essa avaliação que eu faço, isso com dados de ontem, tá? Que eu extraí ontem, já passei isso para a Juliana ontem mesmo. Bom, dado esse panorama geral, eu vou aqui para as perguntas, aí eu vou trazer as perguntas do jeito que a Juliana me fez. Ela mandou usar para mim, do jeito que ela mandou, eu estou trazendo para cá, né? E aí, que algumas das informações que elas batem, essas perguntas, elas batem com o que vocês têm perguntado, por exemplo, no sistema de suporte, né? Perguntado, não está aparecendo meu dado, o que é 2022, o que é 2023, então a ideia é tentar responder essas questões, né? Como é que isso vai funcionar, né? Como é que vai ser esse local de registro do exercício? Pô, esse dado que eu estou extraindo, ele é 2023, ele é 2022, no painel está aparecendo 2023, mas é 2022, eu estou perdido, né? Não estou conseguindo entender o que é que está aparecendo para a gente. Então, a ideia é justamente aproveitar aqui a oportunidade para explicar esse processo agora, para ficar mais claro, até porque a gente vai para a próxima fase agora, que é a fase de produção, é o valendo, né? Até então a gente está nesse ambiente que a gente está fazendo isso numa perspectiva de testar, mas muitas instituições já fizeram praticamente tudo, então o esforço para fazer em produção vai ser bem menor, porque ela vai reaproveitar tudo que fez, não vai ter que refazer nada, então ela vai reaproveitar tudo que fez para o ambiente que a gente chama do valendo, né? Onde vai ter realmente o retrato lá, por exemplo, de 2022, para a questão dos indicadores de pesquisa e extensão, né? Então, a pergunta é muito disso, como é que é essa questão da temporalidade, o painel não está aparecendo essa informação, como é que eu vou saber o que é 2022, o que é 2023, né? E o que é dado de teste, o que é dado de verdade. Então, esse bloco de perguntas vai nessa direção. E aí eu vou tentar responder de forma mais ilustrativa, né? Mostrando algumas questões para ficar um pouco mais claro para vocês como é que isso vai funcionar, tá certo? Primeira coisa, né, para deixar bem claro aqui como é que ele diferencia as datas, como é que eu vou saber a informação que eu vou sincronizar, que eu vou extrair, ela se refere a que data, a que exercício, né, para ser utilizada. Então, no extrator, e aí o extrator vai ser atualizado, todas as instituições vão precisar fazer essa atualização, porque já existia, mas não estava legal de ver, e aí o feedback de vocês nos chamados, nos pedidos de apoio, mostrou para a gente que não estava legal a forma de apresentar, isso é software, é assim mesmo, a gente desenha, quando vai utilizar, percebe que tem coisas que precisam ser ajustadas. Então, a gente tem um conceito que já existia, mas agora está um pouco mais claro e mais fácil de localizar. No extrator de dados, tem uma funcionalidade lá que aparece, que é pendências de extração. O que é uma pendência de extração? É uma extração que não foi realizada no período esperado para que ela fosse feita. Por exemplo, se eu estou falando 2022, né, na lógica que foi pensada, a extração era para ter sido executada lá no último dia do ano, às 11h59, né, 31/12. Então, na hora que eu estou agora em maio, passou. Então, eu não posso falar em fazer uma extração agendada de algo que passou. Como passou, ele gera o que a gente chama de pendência. Então, está faltando o envio dessa informação. Então, no extrator agora, ele tem mais claro essa pendência. Então, na hora que a instituição entra no seu extrator lá de testes e também no de produção, ele vai aparecer lá que, olha, eu tenho aqui o que eu chamo de pendências de extração. E aí ele pode filtrar. Esse recorte que eu fiz é do extrator do IFRN, por exemplo, tem 3 variáveis de rede
que o IFRN não forneceu valor para 2022. Não configurou uma planilha, não acertou um banco de dados, ou seja, ela não entregou valor para 2022 dessas variáveis aí. Então, elas ficam como pendentes de extração. E aí, qual é o comportamento padrão dessa pendência? Você pode utilizar a configuração que você fez para a variável, por exemplo, agora eu já me organizei, coloquei uma planilhinha que vai dar o valor. No caso da minha instituição, eu vou fazer uma consulta no banco de dados que me retorna o valor dessa variável, ok. Então, se ela está já pré-definida, o padrão dela é usar a configuração que você definiu para a variável daqui para frente. Lembra, só para quem já usou o extrator, você, quando ele faz a sincronização, você precisa definir, né, qual é a fonte de dados, e aí, baseado na periodicidade de extração, ele vai, quando for na data especificada, executar a extração, ou seja, ler de uma planilha, executar uma consulta de um banco de dados, por exemplo. Ou se for o que a gente chama de alimentação manual, repetir o valor que você digitou manualmente. Então, essa é a lógica que está para funcionar. No caso daquilo que passou, está como pendência. E você tem duas opções. Ou você usa já a dinâmica que está projetada para as extrações futuras, ou você pode diretamente na pendência dizer, não, olha, para as pendências, a minha instituição, por exemplo, eu vou pegar uma fala de um colega não sei se tem alguém aqui do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, vou usar a fala lá do colega lá da TI, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que é o seguinte, olha, gente, aqui, em função das demandas internas, as variáveis de rede serão organizadas em planilhas, tá? Pelo menos para 2022, e talvez ao longo do tempo, isso passe a ser mais automático, em vez de ser uma planilha, consulte de um banco de dados, SWAP, SIGA-A, qualquer sistema que eu tenha internamente. Então, o que eles decidiram lá? Vai ser uma planilha que vai ter o valor de todas as variáveis de rede, para pesquisa e para extensão. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, para 2022, eu posso, por exemplo, chegar nesse botão que tem aqui do lado da pendência, configurar a extração e dizer que, olha, essa variável aqui, que é o número de ações de extensão e execução no ano, no caso relacionado a 2022, vai vir de uma planilha. Então, eu vou aqui na configuração, vou dizer que é uma planilha, porque no caso, para 2022 vai ser planilha, mas 2023.1, 2023.2 vai ser sistema, não tem problema, você pode ter essa diferença, e a gente fez justamente essa modificação, porque de acordo com o retrato do tempo, você pode ter uma estratégia diferente para poder operacionalizar. Então, o que a gente fez aqui? Você pode configurar essa extração, dizer que é da planilha, configurou, está ok, o dado está obtido, clique em enviar dados, ou pode até fazer em lote, marca todas as variáveis de rede, manda enviar e ele sincroniza. Então, aí a data lá do painel vai ser essa data que a gente chama de data de referência, que era a data esperada para que a extração acontecesse. No caso de 2022, seria 31 de dezembro de 2022. O que é que vai acontecer? Vai ter instituição que no dia 31 de maio vai mandar o dado de 31 de dezembro. Mas pode ter uma instituição, por exemplo, que tem um atraso, tem um problema, só consigo mandar no final de junho, por exemplo. Eu vou falar sobre prazos, eu já conversei com a Juliana sobre isso, eu vou falar sobre prazos também. Só vou conseguir mandar lá em junho por uma questão interna, não tem problema. A data de referência é 31 de 12 de 2022, mas a data efetiva da extração vai ser 1º de junho de 2023. Vai ficar registrado qual foi o momento que isso aconteceu, né? E o painel lá que a gente está apresentando, que a gente vai refazer aquela área de painel, que ela não ficou legal, né? A gente vai mudar o layout dela, já tem uma proposta de layout, inclusive, para ser feita pela equipe. Mas, de toda forma, a data que vai ser usada lá para a apresentação é a data de referência, justamente para poder fazer a diferenciação. O dado foi enviado em 2023, mas ele se refere a uma data de 2022. Então, muitas perguntas, Juliana, estava justamente isso, como é que ia ser feito essa divisão, o que é a data de envio, o que é a data de referência. Então, com isso, a gente delimita bem que, olha, eu tenho uma data de referência, que era aquilo que estava esperado, e tem a data efetivamente que houve a extração. Mas, do ponto de vista de resultado, de painel, de acompanhamento, sempre é data de referência. Sempre será a data de referência, porque aí eu tenho uma data de referência para todo mundo. Mas a data de extração ela pode variar de acordo com cada uma das instituições. Mas a data de referência ela é a mesma para todo mundo. Isso vale tanto para as variáveis de rede, que é o principal foco, né, vamos dizer assim, mas a mesma lógica também para as variáveis institucionais. Então, você pode, por exemplo, fazer em junho uma extração referente ao PDI, às variáveis do PDI de 2022. Mesma lógica vai funcionar aqui nessa lógica do que a gente chama de pendência de extração.
A pendência é mais para dizer assim, olha, passou a data, ele não teve extração porque não tinha valor para extrair, então ele ficou como pendente. Aquilo que for para frente, ele chama de agendamento. Quando chegar na data, ele vai fazer a extração. Essa é a lógica que está desenhada, e a gente refez essa parte no extrator para ficar mais claro para as instituições esse processo de como é que é a diferenciação dos recortes temporais para ficar mais inteligível esse processo. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente fez. E aí, a outra pergunta em cima disso é, tudo bem, a gente está fazendo agora, mas é um ambiente que a gente chama de homologação. Tá? Para quem não é acostumado com os termos de TI, homologação normalmente é um ambiente de testes, de validação, de experimentação, antes de a gente chegar no que a gente chama de produção. Aquilo que seria o dado verídico, né? Vamos dizer assim, aquilo que é o dado adequado. E aí a gente vai mostrar aqui como é que a lógica vai funcionar, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vocês estão até agora, vocês estão trabalhando aqui no que a gente chama de homologação, tá? É nesse ambiente aqui que está na instituição, o Data Extractor, que é o extrator de dados, é o que vocês estão trabalhando. Esses dados que vocês sincronizam, eles são enviados para que a gente chama de aplicação central, que é aquela que vocês entram lá pela internet, naquele endereço que tem até assim, IFRN, EduBR, né, porque é o ambiente de homologação. Então, a homologação é para a gente testar, validar, e aí a gente teve, nesse processo, a gente teve as instituições que já fizeram praticamente tudo, todas as variáveis de rede, as variáveis institucionais, tudo já feitinho, e teve instituição que fez realmente a lógica de teste. Fiz uma variável institucional, uma variável de rede, e agora eu quero realmente concentrar o meu esforço dentro do ambiente de produção. Né? Então, a gente teve esses dois cenários, né? Analisando os dados que foram enviados, e até pelos chamados que a gente recebeu, a gente teve esses dois cenários. Então, como é que a gente vai trabalhar nesse modelo agora? Então, a lógica agora é partindo para a produção, partindo para eu separar o que é teste e o que é dado realmente que vai constar lá para fim de atendimento da portaria 299, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, em cada instituição, aí pode ser uma opção, mas a priori é isso, a gente vai ter dois extratores, um que a gente chama de homologação e um de produção, justamente para que eu não misture essas informações. Para a primeira vez, para que você não tenha que fazer tudo de novo, que ninguém quer fazer retrabalho, e a lógica do projeto sempre foi não ter retrabalho, para a primeira vez que a gente for utilizar, você pode importar o que foi feito. Então, por exemplo, a instituição que já pegou seu extrator de dados, todas as variáveis de rede estão configuradas com fontes já organizadas, texto institucional de rede, está tudo pronto, 0%. Você vai importar todas as configurações para o extrator de produção. Você, obviamente, confere se a planilha que está valendo é a planilha de verdade, é o banco de verdade, porque tem instituição que acaba usando a planilha de teste, usando um banco de teste. Então, obviamente, quando eu estou falando de produção, eu estou falando do dado efetivamente que vai constar para fim de atendimento a portaria 299, falando especificamente das variáveis de rede, mas a mesma lógica se aplica também para as variáveis e indicadores vinculados aos PDIs das instituições, ele vai poder importar essas informações, tanto para o extrator, como para a aplicação central. E a própria instituição vai fazer isso. Sendo que só vai poder fazer importação quem estiver na fase 6. Então, se você não está na fase 6, você não consegue fazer o ambiente de produção, porque você não testou o ciclo inteiro. Então, a aplicação central vai ter uma trava. Na própria instituição, na própria aplicação central vai ter um botão lá. Realizar a migração para a produção. Vai entrar lá, monitorcetec.mec.gov.br, entrar com o login GovBR de verdade, né? Porque para quem já utilizou, lembra, né? Vocês criaram uma conta num ambiente que não é aquela conta do GovBR que a gente usa para a Receita Federal, para outro INSS, para outro serviço. Na aplicação de verdade, na verdade que eu digo assim, de produção, é realmente o login verdadeiro, aquele que você usa para acessar serviços do governo, né? É o login GovBR, né? Oficial, que a gente chama. Então, no monitorcetec.mec.gov.br que vocês vão entrar, vai ser com login. Quando você entrar, se a sua instituição estiver na fase 6, vai aparecer um botão. Você deseja realizar a migração dos dados cadastrados no ambiente de homologação? Se você clicar em sim, ele vai trazer todas as informações que você cadastrou lá para cá. Que informações são essas? O cadastro do PDI, das variáveis, das áreas temáticas, dos indicadores. O que é que não será importado? As extrações, porque aí eu estou falando realmente do dado em si. Né? O dado, a extração propriamente dita, ela precisa ser feita em produção. Então, toda a parte de configuração ela é importada,
mas a extração vai precisar ser feita em produção, seguindo a mesma lógica que as equipes utilizaram para fazer no ambiente de homologação. Então, esse é o cenário que está montado para passar para a próxima fase, que é do ambiente de produção. E aí, já para facilitar esse processo para vocês, a gente precisou fazer algumas intervenções técnicas, e aí eu vou já dar um spoiler aqui, que eu conversei com o Juliano antecipadamente, conversei com o Úrsula também, da CETEC, para aumentar o prazo previsto, que estava marcado para 31 de maio. Então, a gente está estendendo o prazo, porque só na segunda-feira que a gente consegue liberar o ambiente de produção, a gente está estendendo o prazo, né, sugerindo a extensão do prazo para os indicadores de pesquisa e extensão ficarem para o dia 16 de junho. Então, teriam mais 15 dias, além do dia 31, 15 dias a mais para fazer o procedimento, que é o que a gente acredita que, considerada a partir de segunda-feira, né, que seria até 31 de maio, mais uma semana, adicionado mais 16 dias, seria o tempo para que as instituições que estão nessas fases mais avançadas consigam concluir seus trabalhos, conforme tinha sido dialogado inicialmente, né? Isso vai ser oficializado pela própria CETEC, tá, Juliana? Úrsula vai responder o ofício que o FDI fez pedindo essa extensão de prazo, indicando essa nova data para vocês, que também dá um pouco mais de desafogo para vocês. Aí eu estou falando em relação a 2022, tá? Conforme foi combinado conforme foi pedido pelo FDI junto à CETEC, e Úrsula concordou, ela só vai responder, obviamente, para todo mundo aqui ficar acobertado, porque eu tenho um ato normativo que estabeleceu uma data e precisa ter, de fato, um ato que me proteja, que me dê garantia de que a coisa vai ser no modelo que foi pensado. Tá? Vou passando aqui, né? Então, como eu expliquei agora, né? Quando a gente fizer essa importação para a produção, aí esses ambientes vão ficar isolados. O que é que significa isso? Uma vez importados os dados do extrator de homologação para produção, uma vez importados os dados da aplicação central de homologação para produção, você não pode ficar reimportando, tá? Porque senão a gente poderia gerar um conjunto de inconsistências que ia ficar muito difícil de gerenciar. Então, o ambiente de homologação ele vai continuar existindo para que, principalmente, as equipes técnicas, né, de TI e vocês possam fazer testes. Vai ter um novo PDI, uma nova variável, eu quero testar se está funcionando a sincronização, se a consulta está ok, ele vai existir, mas eles serão ambientes que a gente chama de ambientes isolados. Eles não vão ter mais comunicação entre eles quando vocês fizerem a primeira importação. Então, a partir de que a hora que cada uma instituição entrar no que a gente chama de ambiente de produção, é o ambiente de referência, é o que está lá, é o que vai ser, o que vai estar em produção. Ele vai ser, obviamente, como o próprio nome diz, um ambiente oficial. Então, não vai ser possível, por exemplo, depois que eu fizer a primeira importação, eu não vou poder mais ficar importando ao longo do tempo isso, para evitar que a gente gere inconsistências e acabe não colocando, por exemplo, um dado de teste dentro de um dado de produção, né? Era uma das perguntas, uma das preocupações que vocês colocaram nisso. Como é que eu vou separar o que é dado de teste e o que é dado de produção? E é justamente essa garantia. A gente vai fazer a primeira importação justamente para poder evitar retrabalho, porque ninguém tem condição de refazer retrabalho. O tempo é muito curto e o tempo e a hora de cada um de vocês é muito preciosa para estar sendo gasta com retrabalho. A gente faz a importação e aí, como todo sistema de informação, a gente usa o ambiente de produção. O de homologação é para a gente testar, treinar, ver painel, simular coisas, né? Vai servir para uma experimentação e a partir de então o ambiente de produção passa a ser o oficial, certo? Essa é a lógica que está montada para isso. Tá? Aí fez uma outra pergunta, né, Juliana, que vocês trouxeram em relação que Úrsula falou um pouco, quero usar a PNP para algumas das variáveis que estão lá na portaria 299, por exemplo, número de alunos, orçamento, né, são valores que estão lá também na PNP. E aí essa discussão, obviamente, em relação à PNP, esses indicadores vão ou não vão para a PNP, acho que o Juliano depois pode falar melhor, mas é uma discussão de vocês, né? Tem um grupo de trabalho, o Juliano faz parte disso, junto com Marcelo Breganholi, com a professora Leopoldina, para discutir tanto o manual, a viabilidade desses indicadores, se de fato eles refletem, né? É uma discussão que o próprio FDI fez, que o Forpog e o Forproeste têm feito, né? Porque uma coisa foi a concepção. Na hora que a gente está agora passando a ter os valores, tendo um pouco mais de concretude, a gente vai avaliar, né, os fóruns de forma conjunta liderados pelo FDI,
vão fazer essa análise de fato do que é pertinente. E aí, gente, para que de fato entre na PNP, teria que respeitar integralmente o guia metodológico da PNP. Não é porque agora tem uma pesquisa de extensão que eu vou ignorar toda a metodologia que já está instaurada para a PNP. Então, eu não poderia, por exemplo, simplesmente colocar na PNP sem ter microdados, para eu poder fazer o rastreio de como é a informação, né? Lembra lá como é que é na PNP, né? Ele pega todos os dados do SysTech, joga lá para dentro para poder gerar toda aquela estatística. Tem aquele processo de revalidar e que o pesquisador institucional, os registros acadêmicos entram, né? Confirma as informações das cargas horárias dos cursos, da raça e da raça e idade do... Desculpa, raça e renda dos estudantes, né? Cargas horárias, enfim, né? Tem todo aquele revalide, o reitor aprova. Só depois que ele aprova, o reitor ou a reitora aprova, é que de fato entra lá para gerar a base que gera a PNP. Para os indicadores de pesquisa e extensão não vai ser diferente. Então, a tendência desse projeto é que ele evolua para fazer coleta de microdados em pesquisa e extensão. Mas isso vai levar um tempo para ser feito. Que tempo é esse? É o tempo que esses indicadores vão ser avaliados, né, Juliana, pelo grupo, para ver se faz sentido. Porque aí, quando todo mundo estiver confiante nisso, aí sim se caminha. E aí, para não misturar dado institucional, dado que está na posse da instituição, com dado que está no MEC, né, e gerar, em tese, uma confusão disso, então, para esse momento agora, a gente não vai utilizar a PNP como fonte de dados, tá? Então, por exemplo, número de alunos vai ser o número de alunos que você tem aí no QE acadêmico, no SUAP, no SIGA-A, para esse momento, para essas variáveis em si, e também as mesmas coisas para o PDI institucional. Aí, quando isso realmente caminhar para a inclusão na PNP, o processo vai ser nessa linha. Claro que, qual é a lógica que deve ser colocada? Qual é um dos principais problemas do SysTech que vocês que acompanham isso? É a alimentação manual. Porque hoje você tem que manter seu dado no seu sistema acadêmico e manualmente transpor esse dado para o SysTech. E aí o que é que acontece muitas vezes? Desconformidade. Porque são duas bases mantidas isoladamente sem comunicação. A lógica é que a gente evolua, a gente já tem tecnologia, obviamente, para isso, para que em vez de eu fazer uma alimentação manual como é o SysTech, eu possa consumir esses dados das bases institucionais. Claro que para poder entrar na PNP, teria que entrar no ciclo do revalide. Validar se o dado está ok, se não está, o reitor assinar digitalmente, igual ele faz com o revalide para os dados acadêmicos, ou seja, seguir todo o guia, todo o aspecto metodológico definido para a PNP, tá certo? Então, era nessa perspectiva em relação à questão da PNP. E uma outra pergunta que foi feita foi em relação à alimentação manual, e aí eu trago aqui, né, a gente fez também uma alteração para ficar mais fácil de ver, né, isso aqui, gente, eu, particularmente, eu vou dar a minha opinião, tá? A gente criou essa funcionalidade manual para atender qualquer cenário possível. Eu não tenho sistema, não quero planilha, quero alimentar aqui dentro. A gente criou para isso. Mas eu, particularmente, se eu tivesse na instituição para fazer isso, eu organizaria isso. Se eu não tenho um sistema para isso, eu colocaria numa planilha do Google Drive, numa planilha do OneDrive e usaria a planilha como fonte de dados. Eu, particularmente, não gosto muito desse modelo aqui de entrar no sistema e fazer alimentação manual. Mas a gente tem que preservar a autonomia da instituição, né? Como ela quer se organizar nesse sentido. E aí, uma das perguntas era como é que essa definição do manual, da alimentação manual, né? Quando ele tem que entrar lá e digitar, literalmente, não tem planilha, não tem banco, ele anotou num caderno dele de papel e quer digitar no sistema, no extrator de dados. Então, a gente melhorou esse processo para que o dado da alimentação manual fique direto no cadastro da variável e das extrações futuras. Como é que é a lógica? Vou pegar o seguinte, você tem uma extração prevista agora para 2023.1, número de alunos, suponha que você quer alimentar manualmente, você bota lá 40 mil, né? Número aqui do IFRN, por exemplo, 40 mil. Se quando for no segundo semestre, lá em 31 de dezembro, você não alterar nada, ele vai usar o mesmo valor, ele vai repetir, certo? Então você vai ter que lembrar de entrar antes de 31 de dezembro e atualizar o valor. Essa é a questão da alimentação manual. Então, ele usa o último valor que foi digitado manualmente. Então, aí por isso que eu, particularmente, se você não tem sistema, uma alternativa que eu acho mais adequada, não é a melhor, obviamente, mas a mais adequada, até pensando numa evolução de como a gente faz a gestão da informação, era colocar numa planilha online, numa planilha que eu digo do Google Drive, do OneDrive, por exemplo, ou até uma planilha dentro da própria rede, né, se não for para disponibilizar via online, você pode até fazer um caminho de rede para acessar, mas seria nesse modelo, tá? Então, a recomendação nossa
Mas, claro, a gente respeita e cada instituição pode operar da forma que achar conveniente. Então, estou caminhando aqui já para concluir, Juliana, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Se só relembrar algumas coisas, tá certo? Né? Nosso sistema de suporte, a gente tem tentado atender o mais rápido possível. Né? A gente já teve 93 pedidos diferentes de ajuda de novembro para cá. Né? O primeiro combate, em média, dá 1 hora e 1 minuto, mas, claro, às vezes chega um chamado na sexta-feira de 5h30, tá? Aí acaba passando o final de semana para a gente atender, mas a gente tem feito o possível nesse sentido. Temos a equipe aqui de apoio, né? Tá, dois colaboradores estão aqui conosco, né? Estênio e o Wilson, que estão aqui na reunião agora, fazem parte formalmente da equipe de apoio. A gente também tem a equipe técnica de TI, né? Tem colegas de Rondônia, do Amapá, de São Paulo, do Cefet Rio. Inclusive, essas instituições aqui foram premiadas, entre aspas, porque a missão desses colegas que trabalham no projeto é fazer justamente esse teste de fazer o ambiente de produção. Então, obviamente, provavelmente, antes da semana que vem, esses ambientes de Rondônia, Amapá, São Paulo e Cefet Rio já vão estar em produção funcionando, do extrator de dados, porque a gente deu a missão para essas instituições, desses colegas fazerem essa implantação em produção, claro, obviamente, dialogando com vocês das equipes de desenvolvimento institucional. Tá? Então, tá aí o ambiente, só para relembrar, né, isso foi falado por Patrícia na reunião que vocês tiveram lá amanhã, então o endereço vai ser esse, Monitor CETEC MEG.ORG.BR, esse vai ser o ambiente da aplicação central de produção. A gente vai disponibilizar isso segunda-feira que vem, né? Como eu disse, a gente, até pelo feedback que a gente recebeu nos chamados, principalmente nos últimos 15 dias, né? Que as instituições deram uma acelerada mesmo para operacionalizar. E pegando já feedback de vocês, a gente viu que precisava fazer alguns ajustes para ficar melhor o processo, ficar um pouco mais dinâmico, mais fluido. Então, a gente vai fazer algumas intervenções e vai fazer, claro, alguns ajustes. Então, no segunda-feira, dia 22 de maio, a gente libera o ambiente de produção. E como é que vai ser essa liberação? Todo mundo que tiver a fase 6 vai receber um recadinho do coração. Aí, quem é que vai receber? Os usuários cadastrados na plataforma, tá certo? Então, todo mundo que tem usuário cadastrado vai receber um e-mail lá com as orientações, com as chaves, com o link do manual, como é que faz em produção. Na semana que vem, eu estava conversando com a Carla, aqui do Forte, acho que ela não está mais aqui, para a gente ter uma reunião com as equipes de TI, né, para ter dúvidas mais técnicas mesmo, se for o caso, para esclarecer com o pessoal. Como eu já adiantei, né, dia 16/6/2023 a gente sugere, né, que como aí colocou aqui, está aprovada essa data, né, então a extensão aí de mais 16 dias em relação ao que o próprio FDI pediu, mas aí também isso não é por culpa de vocês, né? Foi porque a gente da equipe viu que precisava fazer alguns ajustes e aí disponibilizar o ambiente de produção dia 22 para dia 31 já está tudo extraído, não ia dar tempo, ia ser muito, muito corrido para fazer, não fazia sentido expor vocês numa situação dessa, então a gente sugeriu aí mais, além dessa semana que vem, mais 16 dias para isso ser feito. Né? Então, como eu disse, a gente vai refazer a área de painéis para ficar um pouco mais legal, mais bonitinha de se ver, criar o conceito de publicação, eu quero publicar, quero despublicar um painel, né? Tem nesse sentido, tá certo? E aí vai ter essa reunião com o fórum, com o Forti, para isso, tá certo? De como, para dar essas orientações técnicas. Então, Juliana, já falei demais aqui, mas é porque eu realmente peguei as suas perguntas, tentei explicar o mais detalhado possível do que foi perguntado, e agora, claro, eu fico aqui à disposição de vocês, Juliana, do fórum, e dos outros colegas que tenham aqui, que queiram fazer algum tipo de questionamento, que tiver ao meu alcance para que eu possa responder vocês, tá bom? Tranquilo, André, muito obrigada. Eu vou passar a palavra aqui para os inscritos. Eu aproveito, pessoal, por favor, eu coloquei aqui no chat já o link da lista de presença. Ao final da reunião, eu consigo mandar para vocês essa apresentação por e-mail e o link da gravação também. Então, eu peço que todo mundo assine aí, se possível, tá? Então, eu vou passar para as inscrições aqui e depois eu leio as perguntas que estão no chat. Então, Luciano. Obrigado, Juliana. Vocês me ouvem bem? Bacana. Sim, Luciano. André, antes de mais nada, muito obrigado pela sua gentileza, disponibilidade. A equipe sempre atende aí ao FDI e aos demais colegas da rede com bastante presteza e vontade. E obrigado pela sua apresentação.
Eu quero te fazer uma pergunta muito específica. Eu acho que na sua fala você tocou nessa minha pergunta, mas eu vou reforçar ela aqui, porque eu quero reiterar a sua resposta, tá? Então é o seguinte, André, a gente fez um cadastro dos indicadores de rede a partir dos manuais, né? Só que a gente fez o cadastro na plataforma central. E quando a gente foi pro Data Extractor, a gente percebe que lá já tinha e duplicou exatamente. Só que quando eu percebi e fui fazer a exclusão das variáveis, algumas foram excluídas, outras não. E como a gente já tinha passado, a gente já está na fase 6, e a gente já tinha feito alguns testes, eu fiquei pensando, será que no momento de homologação, o sistema, de alguma maneira, por alguma inconsistência, ele manteve aquele indicador que eu cadastrei na plataforma central em substituição ao indicador de rede que já estava no Data Extractor, né, que estava no default, digamos assim, ou o que aconteceu? Por quê? Porque quando eu cadastrei os indicadores na plataforma central, apesar de serem indicadores de rede, a plataforma automaticamente categorizou eles como indicadores institucionais. André, e aí? Vamos lá, Luciano. Aí talvez tenha sido uma falha nossa de deixar isso um pouco mais claro, porque como são indicadores de rede, esse cadastro, tudo que for de rede, o cadastro é da CETEC. Então, por que apareceu 2? Porque eles já estavam cadastrados previamente. Tanto lá que no manual, aí talvez devia ter ficado um pouco mais destacado para evitar, não foi só vocês. Você é que a instituição, Luciano? Me perdoe. Perdão, também não me apresentei, né? Do Instituto Federal de Goiás. Goiás, pronto. Aconteceu com vocês também com o pessoal do Catarinense. Acho que foi não sei se ela está por aqui. Tem alguns nomes que eu decorei, tá, gente? Assim, a Bárbara, que eu entendi que é do Catarinense, a Anaís, que é do Piauí, que eu sei de cabeça, que eu já respondi chamar dela, que eu estou vendo aqui, está na minha frente, tá? Aconteceu essa mesma coisa, por exemplo, com a Bárbara lá do Catarinense, foi a mesma situação, Luciano. Ela fez o cadastro de todos os indicadores, mas o cadastro que a instituição faz de variável e indicador sempre vai ser institucional. Tá? Tudo que vocês cadastrarem de variável e indicador sempre vai ser da instituição. Aquilo que é de rede, até para manter o padrão, você imagina se fosse para vocês cadastrarem, e aí você errasse uma sigla, errasse um nome, como é que a gente ia compatibilizar aquilo que fosse de rede? Porque aquilo que é seu é tranquilo, está no domínio do Instituto Federal de Goiás, não tem problema nenhum. Mas aquilo que é de rede não poderia correr esse risco. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Aí eu vi seu chamado lá, que eu lembro, que você percebeu, você escreveu e você descreveu exatamente o que aconteceu. Aquilo que podia ser excluído é aquilo que não tinha extração. Aquilo que tinha extração, até por uma questão de coerência, como é que eu vou excluir algo que eu fiz uma extração? O que é que a gente está criando, Luciano? Um conceito de inativação. Foi um erro, cometeu um erro, é natural que aconteça, eu vou inativar aquela variável, aquele indicador. Então, a partir da inativação, ele vai ignorar. Vai ficar lá, é um lixo, entre aspas, mas fica lá o registro que houve lá, mas não compõe seu PDI, porque hoje, assim, se você, do jeito que está lá, é como se aquelas variáveis, aqueles indicadores fossem parte do PDI do Instituto Federal de Goiás. Tá, assim, na hora que cadastrou, ele incorporou ao seu PDI. Pode até ser que alguma instituição queira, no futuro, numa revisão de PDI, incorporar dentro do seu PDI aqueles indicadores. Aí realmente vai ser duplicado, entre aspas, porque uma coisa é rede, outra coisa é o indicador que eu decidi, dentro da minha autonomia, incorporar no meu PDI. É uma decisão que cada instituição aqui pode tomar. Então, a gente já detectou isso, Luciano. Quem vai fazer é criar, isso realmente não está implementado, que é inativar variáveis e indicadores que já tenham tido extração, justamente para que eles passem a ser ignorados. E é natural, porque terminou o ciclo do PDI, você pode ter um novo conjunto de variáveis. E aquelas anteriores, por exemplo, elas não vão mais fazer parte do meu circuito, né? Não vão estar mais no meu PDI. Então, elas precisam ser inativadas para quê? Para que não gere pendências de extração ou haja uma expectativa de tirar um valor de um indicador que não faz mais sentido para a instituição, até para a rede, por exemplo. Pode chegar na revisão, né, Juliana, que um indicador lá de pesquisa, ele vai ser inativado. Olha, a gente entendeu que esse indicador, ele não mede bem, ele é complexo, tal, vamos inativar. Inativa, o que passou, daqui para frente ele passa a não ser mais considerado para fim de provimento de extração de dados, tá, Luciano? Então, especificamente esse, assim, você consegue excluir aquilo que não teve extração, como você bem percebeu. Eu estou me lembrando do texto do chamado, e aí ele ele realmente não deixa excluir porque ele vincula uma extração. O que ele vai fazer é inativar para passar a desconsiderar, mas fica lá para registro
nesse sentido, tá, Luciano? Perfeito. Aí, André, só para fechar e complementar, eu vi você falando, né, do rebranding que vai acontecer na plataforma central. Aí me diz, na plataforma central não consigo atualmente excluir indicador, mas consigo excluir variável. Isso vai mudar também? Vai colocar também a exclusão do indicador, mesma Show coisa. de bola, perfeito. Obrigado, André. Mesma coisa. Obrigada, Lu. Rodrigo. Tudo bem, Juliana? Tranquilo? Tudo bem, André? Primeiramente, agradecê-los aí por esse momento. De extrema importância aí para que a gente consiga observar essas questões que tínhamos anteriormente e agora, com certeza, conseguimos saná-las. Eu, particularmente, tinha a mesma dúvida que o Luciano ali, a gente acabou fazendo esse recadastro dos mesmos indicadores que estavam no manual, né? Então, acabou, quando a gente acessou o Data Extractor, também ficando duplicado. Era mais as dúvidas que eu tinha com a apresentação agora do André, elas foram sanadas, mas ficou só pendente essa questão. Vai ficar aparecendo ali, então, esses indicadores. A gente não vai conseguir excluí-los ali. Enfim, acho que com essa funcionalidade que tu trouxe ali, André, de repente a gente vai conseguir excluir o indicador, mas tem variáveis que também ainda ficaram lá, acho que porque a gente tentou extrair um valor, aí a gente não consegue excluí-las mais. Enfim, são essas questões. Vai ficar um lixo ali, né, nos nossos cadastros, lixo no modo de dizer, de informação ali, né, mas não, a princípio deve ficar por conta do histórico que ela gerou, né, então acho que é isso aí mesmo. Isso. Né? E Rodrigo, só e para Luciano também, tudo que vocês fizeram agora foi no meio de homologação, ou seja, não é o oficial. Então, quando for agora já por produção, já vai tirar de fora esse que foi cadastrado errado. Então, do ponto de vista da visualização oficial para atendimento da portaria 299 e 321, aquilo ali está esquecido. Tá certo? Então, assim, vai criar inativação, porque pode acontecer também em produção, um erro, um problema, isso é natural que aconteça, mas o que eu já tranquilizo vocês é que aquilo que foi cadastrado errado, adicionado a mais, no ambiente de produção você pode simplesmente descartar. Olha, eu não quero mais sincronizar minhas variáveis erradas aqui. Tira elas do circuito, até porque quando for para a produção, a gente não vai importar a extração. Então, vai estar lá o cadastro da variável, do indicador, mas não tem extração, porque não está no banco de produção. Aí você vai lá, eu vou excluir aqui essas variáveis, porque elas não fazem parte, para a produção elas não fazem sentido, eu vou excluí-las aqui e elas não vão fazer parte do resultado da instituição para fim de produção, para fim de atendimento das duas portarias. Tá, Rodrigo? Muito obrigado pela atenção e conversamos em seguida. Obrigada, Rodrigo. É o Gleiderson. Boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde, pessoal. Eu sou analista de TI aqui do IFES, né, Instituto Federal de Sergipe, e nós estamos na fase 3, né? E agora a gente vai partir para a fase 4 com a instalação do extrator, né? Eu tenho duas dúvidas. Eu posso fazer as duas perguntas agora ou só uma? Não, faça tudo. Para mim, você pode fazer em bloco aí. 2, 3, 4, quando você quiser, estamos à disposição. A primeira pergunta é o seguinte, eu analisei, né, estou analisando a documentação, muito boa, por sinal, muito bem ampla e tal, da instalação do extrator, e eu percebi que tem dois conceitos para a aplicação central, né, conceito de variável e de indicador. Se eu entendi corretamente, a diferença é que a variável é o dado bruto, né? Mais bruto, e o indicador é um dado variado. Variado não, é um dado derivado, né? Ele deriva de algum dado ali, de alguma variável, né? Ele aplica uma fórmula e aí você gera um indicador a partir de alguma fórmula que você já definiu ali para aquele indicador, e geralmente a informação vem da variável, né? A minha dúvida é o seguinte, o indicador, ele vai ter que ser calculado previamente, também colocado disponível no extrator, ou pela natureza dele já ser um dado derivado, ele pode ser calculado automaticamente pela ferramenta e já ser lançado também na hora de você enviar o dado. Você já vai ter colocado, teoricamente, todas as variáveis, preenchido os valores das variáveis, e aí os indicadores já seriam calculados automaticamente e enviados juntos, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação à instalação do ambiente de homologação, né?
eu pensei em instalar na máquina, no meu computador de trabalho, né, para já fazer a simulação do envio e talvez já atingir a fase 6, porque nós já temos, acredito que não todos, mas muitas das variáveis já têm os valores lançados em planilha aqui, né? Então, já daria para avançar um pouco as fases de implantação nesse sentido. Mas eu vi lá na documentação, quero só confirmar, né? Se eu instalar esse extrator, né, o ambiente de homologação na minha máquina de trabalho, depois eu vou ter problemas para colocar na infraestrutura mesmo da instituição, né? Porque, pelo que eu entendi lá, ele registra a máquina que você instalou, o ambiente de homologação, e você não consegue tirar esse registro facilmente, né? Teria que abrir um chamado por suporte, algo desse tipo. É isso, essas minhas 2 perguntas. Tá bom, Gleice. Eu vou de trás para frente, tá certo? De fato, é isso mesmo. A gente só vai poder ter uma instância, né, uma aplicação, um extrator de homologação e um extrator de produção por instituição. Por quê? Se a gente permitisse, Gleice, múltiplas ativações, eu correria o risco de quê? De ter inconformidade na sincronização, porque eu ia ter múltiplas instâncias enviando dado. E aí a possibilidade disso gerar, obviamente, problemas ia lá para cima. Então, eu só posso ter realmente um. Então, a gente, de fato, quando você sobe uma instância com a chave que a gente passa, a gente recebe uma notificação. Se você subir outra, essa segunda ela fica bloqueada, né, justamente para fazer esse procedimento. Então, o adequado mesmo para fim de teste era subir dentro da infraestrutura da instituição, num ambiente, enfim, que vocês tenham interno, não precisa expor para fora, não precisa ter domínio, né, entrada de DNS pública, tá, gente? Vou pedir desculpa, não vou falar muito de informática para não comprometer aqui a fala, mas, de fato, é isso. Você realmente só pode ter uma instância de homologação e uma instância de produção por instituição. Para quê? Para que a gente tenha a garantia que eu só tenho uma fonte de dados daquela instituição, uma instância enviando dados. Porque se eu ampliasse essa possibilidade, você podia ter conflito. Múltiplas instâncias, todas sincronizadas da mesma forma, enviando dados ao mesmo tempo. Aí não ia funcionar o processo. Em relação à sua segunda pergunta, é isso mesmo que você falou, tá? O indicador lá, que a gente faz o cadastro de variável e de indicador. O indicador basicamente é o cadastro de uma fórmula fazendo referência às variáveis. Então, o que é feito o que é extraído das instituições? O valor das variáveis, que são utilizadas para calcular os indicadores. Algumas instituições, porque já tinha um sistema pronto, para eles era mais fácil, fizeram assim, não, gente, eu já tenho um sistema pronto, que já gera os indicadores, já está tudo lindinho, eu não preciso fazer estou falando dos institucionais principalmente, tá? Aqueles que estão vinculados ao PDI, não as de rede, mas os institucionais, que é o que vocês cadastram. Então, teve instituição que foi assim, não, eu já tenho o meu sistema pronto, eu já tenho um indicador calculado. Como a gente criou uma solução que ela tem um nível indicador e abaixo tem variável, teve a instituição que criou o seguinte, o indicador por exemplo, percentual de professores doutores, tá? Estou dando um exemplo aqui. Percentual de professores doutores. E aí, em vez dele calcular o total de professores, uma variável com o total de professores e uma variável com o total de doutores, ele já cria uma variável que já é o valor do indicador. Então, basicamente, ele faz o quê? Cria uma variável lá, percentual doutores, e o indicador percentual doutores é igual à variável. Pronto, não tem nem fórmula, é só dizer que o indicador é igual à variável. Teve instituição que operou nesse modelo porque já tinha uma ferramenta que já gerava valor de indicador. Não há impedimento técnico nem normativo sobre isso. Aí eu estou, mais uma vez, me atendo aos indicadores institucionais, que são aqueles que vocês devem cadastrar dentro da aplicação central. Tá, Gleison? Então, é exatamente o que você falou. Aí essa abordagem de como fazer, se já vai ser só as variáveis e coloca as fórmulas lá, fica a critério da instituição trabalhar, tá certo? Espero ter esclarecido, né? Depois que você levantou a mão aí. Wilson, se você autorizar ele voltar para a gente poder, eu fecho o bate-bola com ele e volto para você. Você é de casa, né? Então você concede essa gentileza aí ao Gleidson. Gleidson, pode voltar a fala aí para tentar esclarecer alguma coisa que eu não tenho conseguido explicar. Certo, eu entendi. A primeira resposta, muito bem, né? Eu vou esperar aqui a criação
das máquinas e tal, para fazer a instalação já na infraestrutura institucional e não ter esse problema de ativação, né? E a segunda pergunta, na verdade, é mais voltada para se existe essa funcionalidade, né, desse cálculo automático, porque como é um dado derivado... Sim, desculpe, tem sim, perdão. É que eu estou dizendo, a extração ela só é das variáveis, tá certo? Não é feita extração dos indicadores. Então, esse exemplo que eu dei, suponho que é um indicador que calcule o percentual de professores e doutores. Então, a conta básica é eu pegar o total de professor e doutor e dividir pelo total de professores, certo? Que é a conta que vai me dar esse percentual. Então, o cadastro basicamente seria o seguinte, o que é extraído da instituição? O número total de professores e doutores e o número total de docentes, de professores, pronto. E aí, na plataforma, na aplicação central, é cadastrado o indicador, que é o quê? A variável total de docentes com doutorado dividido pelo total de docentes multiplicado por 100. Então, é essa a fórmula que é cadastrada. Então, o que é extraído? As variáveis. E a aplicação central faz o cálculo do indicador. Então, você não precisa calcular internamente para fazer isso. Aquele exemplo que eu dei de igualar a variável com o indicador foi algumas instituições que já tinham isso feito. Então, para eles era mais simples trabalhar nesse formato do que decompor o indicador que ele já tem pronto em variáveis para mandar para o extrator, tá certo? É só porque é uma realidade da instituição, mas a ferramenta ela foi projetada para isso. Então, o cálculo do indicador é responsabilidade aqui, no caso, da aplicação central, quando você cadastra a fórmula completa. Se por algum acaso você já tiver a fórmula pronta, aí já está tudo calculado internamente. Algumas instituições fizeram isso. Criaram uma variável que o nome da variável é igual ao nome do indicador. E a fórmula o indicador é igual à variável. Pronto, acabou. Então, porque a aplicação, porque a instituição já tinha ferramenta para fazer o cálculo, para fazer esse processo. Tá certo, Glitz? Entendi. Só preciso me preocupar em preencher a planilha com as variáveis. E com as variáveis, exatamente. E aí ele vai puxar da planilha, vai sincronizar e vai gerar os indicadores. O que precisa ter garantido é que, no caso dos indicadores institucionais, você tem as formulazinhas cadastradas. Nas variáveis que a gente chama de rede, né, que é aquilo que é comum para a rede, você só vai entrar com as variáveis de rede que estão previstas lá na portaria 299, conforme o manual, e também pode ser de planilha, tá certo? Aí é a adesão de vocês. Entendi, muito obrigado. Beleza. Wilson. Olá, André, olá, Juliana e todos os nossos colegas do FDI e dos demais fóruns que acompanham a gente hoje. Que maravilha essa reunião, hein, Juliana? Boa parte das perguntas recorrentes, algumas você mandou para o André, outras apareceram durante a nossa última reunião do FDI, extraordinária, né? E o André trouxe, inclusive, deu para perceber, viu, André, o quanto que a equipe de TI avançou aí em alguns trabalhos para que a gente pudesse ter boa parte das respostas, inclusive dos encaminhamentos que nós já ouvimos até aqui. Então, André, eu, para suprimir alguns pedidos de suporte, eu vou aproveitar o meu momento, aproveitar a cadeira do FDI e tirar algumas dúvidas aqui, principalmente em relação à data de referência e data de extração, que foi algo novo, né, que desenvolvido pela equipe de TI e que, de certa forma, representa aqui boa parte daqueles chamados que foram abertos em relação ao recorte temporal dos dados que estão alimentados no painel, tá ok? Então, por exemplo, vou falar de uma situação específica do Instituto, mas eu sei que são outros institutos que estão na mesma situação, porque nós tivemos poucas extrações em 2022, né? Nós tivemos, por exemplo, no caso aqui do IFMG, dados institucionais de 2022, fechando o quarto trimestre, mas a extração ocorreu em 2023 e, obviamente, nos chamados que a gente fez para a equipe de TI, o pedido que a gente fazia é exatamente isso. Quando que eu vou ter a funcionalidade para indicar que esses dados que foram extraídos em janeiro de 2023, eles ganham no painel a referência correta em relação a 2022. Eu acho que parte do que você explicou ali tira essa dúvida, mas eu gostaria que você repetisse. Então, quando você trabalha com planilhas compartilhadas, está tudo certo. Mas como a premissa do projeto é trabalhar com fontes de dados automatizadas, aí eu te faço essa primeira pergunta em relação a essa mudança do recorte temporal dos dados que já foram alimentados, mas aproveito e faço a pergunta em relação ao próximo passo, que é o processo inverso, né?
como o extrator consome dados, consome a fonte de dados que foi indicada, então nós temos o extrator consumindo fonte de dados, que é quase uma fotografia. Como o manual de indicadores de pesquisa e extensão estabeleceu a extração semestral, então lá eu tenho uma primeira extração em 2023, então, obviamente, aquilo eram os dados daquelas variáveis de rede para 2023. Quando a extração ocorrer novamente, obviamente, aqueles dados vão ser novos dados, porque aquela extração que passou era dados parciais. Se eu vou ter uma extração no final do ano, eu vou ter uma extração... Então, são fotografias. Então, eu queria te fazer a pergunta em relação a... É necessário uma revisão dessas variáveis quando eu consumo o microdado? Eu vou consumir, o extrator está consumindo um microdado. Então, basicamente, consome o dado lá dentro da base de dados, que, na verdade, é a fotografia do momento. Para eu fazer, porque como tem esse encaminhamento da CETEC para a alimentação com essas datas, que, inclusive, já alinhadas aí, do dia 16/6, eu não ouvi depois as institucionais se permaneceu a mesma data, Juliana. Como nós temos essas datas e relativos a dados de 2022, como que é a melhor forma, e aí fechando o meu pacote de 3 perguntas em uma, né? Essa questão valeria a pena, né? Se houver a necessidade de uma reconfiguração de alguma variável que, de certa forma, não traz uma totalização de 2023, de repente pode ser indicado uma planilha com essa totalização, quando essa fonte de dados for a fonte que está indicada e que está configurada não traz o total, ou seja, a fonte fotográfica ali daquele momento, né? Se é o caso de a gente trabalhar e fazer essas reconfigurações ainda no ambiente de homologação antes de partir até a data do dia 16/6 para o ambiente de produção. Então, estou aproveitando o momento, a cadeira do FDI, para já te colocar essas dúvidas de processo, né? Fluxo de processo, mas eu já vi lá que vocês mesmos da equipe de TI já estavam tratando desses fluxos de processo em produção e homologação. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado, André. Bom, Wilson, obrigado aí pelas perguntas. E aí, como eu coloquei na apresentação, deixa eu voltar aqui para ela, porque aí fica melhor para eu tentar explicar aqui para você. Deixa eu botar de novo aqui em tela cheia e voltar aqui para a parte específica disso aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui, deixar ela... Ver se eu consigo aumentar aqui o zoom. Qual é a lógica? É o seguinte, Wilson, o que você explicou. De fato, eu preciso fazer a revisão. Aí, como você colocou, planilha, mas eu posso ter banco de dados. Quando a gente faz a consulta, normalmente você faz o recorte temporal. Olha, pegue os dados lá, faça a some, por exemplo, o total de alunos que estão com matrícula em 2022. Tá? Estou simplificando aqui a conversa, mas a lógica basicamente é essa. É assim que você escreve a consulta. O que acontece? Eu estou em 2023, né? Mas eu quero pegar o dado de 2022. Então, essa consulta vai precisar se reportar àquele período anterior. Então, nessa pendência de extração, por exemplo, então lá o IFMG, né? Vamos supor, ela não sincronizou o dado que era referência 31 de dezembro. Ela fez outra no ambiente de teste aqui, mas acabou marcando 2023 e eu quero resolver 2022, que é o que está lá com prazo definido. Então, eu preciso, né, ir dentro do ambiente aqui da pendência e nessa configuração de extração fazer esse recorte temporal. Então, se lá está 2023, está, por exemplo, ano corrente, não pode ser ano corrente, concorda? Tem que ser ano corrente menos 1, para eu poder pegar 2022, tá? Isso não vai modificar as extrações futuras, tá? Porque ele separa o que é pendência e o que é futuro. Então, você não precisa modificar, por exemplo, essa consulta que pega o dado do exercício atual. Ela vai continuar lá e vai rodar quando chegar na época de rodar. No caso, uma semestral, 30 de junho, e no caso, no final do ano, 31 de dezembro. Não mexe nada. Mas, obviamente, aquilo que tem um recorte temporal passado, você precisa intervir para dizer que é do passado. Por isso que a gente separou. Para ficar mais claro, porque aí essa coisa estava confusa, de fato, no extrator anteriormente. E aí, até pelos chamados, ele está colocando, gente, ó, essa estratégia não ficou boa. Então, a gente refez. O que é passado, e até para poder eu conseguir separar temporalmente, né, o que é passado e o que é para frente. E, principalmente nesses casos que você falou, que quando eu consumo direto de um sistema, como eu consumo no banco, que é uma coisa mais automática, mais informatizada, vamos dizer assim, do que uma planilha, por exemplo, você pode chegar lá na planilha, atualizar, mandar extrair e está resolvido.
No caso de um banco, não é assim. Eu preciso fazer o recorte temporal na minha instrução. Tá certo? Então, é isso. Isso é exatamente isso que você colocou. E aí, André, seria recomendável, né? Já que nós temos esse encaminhamento da CETEC com os dados de 2022, talvez fazer essa reconfiguração ainda no ambiente de homologação, né? Antes de você partir para o ambiente de produção. Sim, porque envolve, sim, né, sim. reconfiguração de variáveis, correto? Isso. Veja bem, nessa fase que a gente está agora, você pode fazer assim. No futuro, você não, vai ser tudo lá em produção. O seu ambiente de homologação vai ser só para brincar, para experimentar, para testar. Mas agora, se você quiser aproveitar o embalo, deixa tudo já ajustadinho no ambiente de teste, de homologação. Quando você importar para a produção, já está tudo pronto. Você vai só, quando chegar em produção, obviamente, mandar fazer a extração. Só relembrando. Quando eu for migrar, importar o ambiente de homologação para a produção, as extrações, o dado mesmo, não será importado, tá? Porque eu preciso separar o que é um ambiente de teste e o que é um ambiente de produção. Mas todas as configurações, as consultas, as variáveis, as fontes, vão vir do jeito que você configurou. Claro que aí você só configura, não, o banco é esse mesmo, a planilha é essa mesmo, opa, rodar a extração. Aí ele vai lá e faz o procedimento, tá certo? Então é uma adesão, aí você pode caminhar nessa linha, fazer tudo, já deixar tudo bonitinho no extrator, belezinha, e aí quando for importar, basicamente você vai clicar no botão e mandar sincronizar. Eu vou até mostrar aqui que aí está fazendo a atualização, deixa eu mostrar aqui rapidinho, aqui uma outra tela, é rapidinho mesmo. Deixa eu pegar aqui, para compartilhar, isso aqui vai subir para vocês aqui. Aqui é o extrator, gente. O extrator, a variável é a mesma, né, André? Então, você muda. No extrator, a variável é a mesma. Então, a mesma. Você muda a configuração para consultar os dados de 2022 e depois você volta à configuração original para que as futuras consultas. Nem precisa voltar, não. Você nem precisa voltar, não, Wilson. Nem precisa voltar. O que é futuro já está configurado, já está acertado. Perfeito. O que você vai mexer é no para trás, certo? Uhum. Então, por isso aqui é no IFRN, tá? Supõe que são algumas variáveis que ficaram pendentes de envio, tá? Então, quando eu entro aqui em uma delas, ó, tem uma consulta aqui, tá vendo? Ó, que ele vai no banco de dados, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Veja que aqui, por exemplo, está ano corrente. Se eu deixar no corrente, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar 2023, certo? Então, eu tenho que chegar aqui e trocar, por exemplo, para -1, porque ele vai pegar do ano anterior para poder enviar. Entendeu? Essa parte que já estava aqui cadastrada, Wilson, é o que vai ficar daqui para frente, tá? 2023.1, 2023.2 e assim por diante. O que foi relativo a 2022, como a consulta aqui ela faz um recorte temporal, eu preciso ajustar o recorte para o ano específico. Certo? Então, essa que é a questão aqui. Então, essa parte aqui precisa ser ajustada aqui no que a gente chama de pendência de extração, que vai aparecer aqui, ó. Pendência de envio, tá vendo? Ou seja, então o que estava com data de referência que não foi enviado, para cada um de vocês vai aparecer aqui. No meu caso aqui, ó, tem vários aqui. Tem institucional, que no caso ele estava filtrado só pelo de rede. Por exemplo, ó, eu filtrei aqui só para mostrar as pendências de rede. Mas eu também tenho pendências institucionais aqui, por exemplo. Então, aqui no caso aqui, eu tenho algumas que não foram enviadas, tá certo? Espero ter respondido, Wilson. Perfeito, respondeu sim, André. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Nelson. Olá, colegas, boa tarde. Quem fala é Nelson, do IFBA. Vocês me ouvem bem? Ok, obrigado. Eu queria, assim, mais confirmar algumas informações que foram passadas para ver se eu realmente entendi. O André, você falou que o extrator de dados ele atualizou algumas visualizações. Eu acho que, por exemplo, essa data de referência ela não aparecia e ela passou a aparecer no extrator de dados justamente para facilitar algumas dificuldades, né, que alguns colegas mencionaram anteriormente. Eu entendi que é necessário o Instituto atualizar o extrator de dados para que essas novas visualizações, né, possa aparecer, né, para o Instituto. Então, é isso mesmo, né? Confirma. Mesmo sendo um ambiente de homologação. Isso. Okay. Mesmo a homologação para ter atualizado.
Outra coisa é em relação à data de referência. Essa data de referência é a rede que faz essa data aparecer no ambiente, correto? A gente não tem nenhuma autonomia como instituto de alterar essa data de referência. Por exemplo, a atual data de referência é 31 de dezembro de 2022. E a gente só está trabalhando nesse momento com essa data de referência porque não houve nem, na realidade, a primeira extração. Quando chegar uma segunda extração, essa nova data de referência vai aparecer automaticamente no sistema, correto? Correto, Nelson. E aí, só relembrando, né, que vocês não têm autonomia nas variáveis de rede, né? São aquelas que a CETEC administra, certo? Então, para a variável de rede, como é que está? É 30/6 e 31 de dezembro. A data de referência está lá porque na portaria fala em semestralidade, então é 30/6, 31 de dezembro, nas variáveis de rede. Aquilo que é do seu PDI, que é você que cadastra, você que vai definir qual é a data de referência. Aí fica no seu critério. Entendi. Então, no caso das variáveis institucionais, tem como a gente indicar a nossa data de referência. Isso. Inclusive com a periodicidade menor do que 6 meses. Sim. Aí é a dinâmica de vocês. É trimestral, bimestral. Por exemplo, aqui no IFRN é trimestral. Então, quando ele indica trimestral, que assim, você não coloca exatamente a dia... Você até pode botar a data, mas trimestral. E data de referência 17. O que significa? A cada 3 meses, no dia 17, no caso, eu estou falando do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tá? Como aqui o institucional é trimestral, a medição é trimestral, então ele vai fazer 17 de março, 17 de junho, 17 de setembro e 17 de dezembro. Ele já calcula, e como você bem colocou, ele vai aparecer já lá ele espera 4 vezes dentro do exercício de 2023 a extração daquela variável. Porque eu e IFRN defini que essa é a periodicidade dos meus indicadores, das minhas variáveis institucionais. E aí, inclusive, cada variável pode ter uma periodicidade diferente. Não é usual, né? Normalmente se vincula dentro de um PDI, você cria uma metodologia única, mas pode ser semestral, bimestral. A gente colocou vários lá, tá certo? Aí é a definição de como vocês fazem a medição dentro do PDI de vocês, tá certo? Entendi. E pelo que você explicou aqui para o Wilson anteriormente, eu entendi que, por exemplo, se eu tenho uma variável que no primeiro semestre eu fiz uma configuração para fonte de dados numa planilha, e no segundo semestre isso alterou para o sistema, se eu fizer essa nova configuração no segundo semestre, eu não preciso modificar nada do que eu fiz no primeiro semestre. Não, exatamente. Tá, deixa eu só... Porque aí, porque você, justamente é porque como é natural que a gente vai evoluindo, né? Você começa com planilha e depois muda para sistema, o que passou fica com planilha, o que está para frente vai passar a ser banco de dados, por exemplo. Mas aí você não precisa modificar nada. Sim. Certo? Sim. Mas você pode mudar à medida que for avançando. Sim. Já pensou, justamente entendendo que o cenário da maioria dos é de evolução. Você começa lá com planilha e depois, 1 ano, 6 meses, 2 meses, muda para um sistema. Ótimo. Sim. E aí o que passou, o que for para frente fica sendo sistema. Ok. Sobre a data do dia 16/6, que será a provável data, né, para a extração das variáveis de pesquisa e extensão, essa extração do dia 16/6 como data limite é já no ambiente de produção. De produção, isso. Produção. Ok. E sobre uma possível reunião com as equipes de TI, seria para o dia 21/5. A gente tá... Não, é que dia 21/5 é um domingo, né? Mas aí sim, liberar... dia 22 a gente libera a produção. Eu conversei com a Carla, né, que é a coordenadora do fórum, pedi para ela, igual a Juliana fez com vocês aqui, para fazer uma convocação para a semana que vem. Não precisa ser o diretor, obviamente, precisa ser como o Gleison está aqui, por exemplo, o técnico que está responsável por isso, não precisa ser o diretor, a diretora de TI, é uma pessoa responsável da área de TI que queira acompanhar, tirar uma dúvida, igual o Gleison teve aqui, ele fez perguntas de TI, né? Mas, assim, não tem problema nenhum. Aí a ideia é justamente ter um momento parecido com esse para as equipes técnicas que queiram fazer uma pergunta com dúvida, mas o sistema de suporte vai continuar à disposição, para acionar em um outro momento. A gente grava a reunião também. Até vou pedir, Juliana, depois para pegar essa gravação, para eu colocar lá na documentação do projeto, que aí quem quiser rever pela área pública consegue rever essa gravação. E a mesma coisa a gente faz com a equipe de TI, tá, Nelson? A lógica seria essa. Ok, então provavelmente na próxima semana, e aí quando definir vocês anunciam. Sim, aí vai ser uma convocação do fórum, igual a Juliana fez aqui. Nelson, eu falo com a Carla para ela verificar a possibilidade de abrir a reunião, né? Para, por exemplo, os presentes de hoje aqui, a gente manda por e-mail.
Sim, Tá? tá ok, Juliana, obrigado. Tá, por nada. Acho que aqui encerro. Okay, obrigado, André. Obrigada. Obrigado, Juliana. Tiago? Boa tarde a todos, conseguem me ouvir? Sim, sim. Então, eu sou o Tiago, sou do IFPA. André, já agradeço pela sua disponibilidade. Fazer aqui uma dúvida que foi parcialmente esclarecida por nós, né, por e-mail, mas gerou também uma outra dúvida. Foi em relação à agregação de valores, né? Nós fizemos uma pergunta se numa planilha a gente tivesse dados de nossos 18 campos, por exemplo, se esse valor, essa informação da agregação, ele iria agregar as variáveis daqueles nossos 18 campos e traria uma informação do Instituto. Então, na resposta que nós tivemos é que não, que a planilha realmente só iria pegar a primeira linha como sendo a variável, né, o nome da variável, e a segunda linha que seria o valor. E que essa agregação está relacionada à questão temporal, seria de tempo. Aí isso gerou mais essa dúvida, né? O que significa esse tempo? Seria que ele ia computar os 2 semestres como sendo do ano? Então, a gente ficou com essa dúvida, qual seria essa funcionalidade da agregação, ou se ela estaria mais relacionada com a questão também da granularidade, que também é solicitado, mas até o momento eu acho que só pode ser colocado como granularidade o Instituto. A gente não dá para detalhar por unidade acadêmica ou ainda mais por aluno, por servidor, né? Então, a gente gerou essa dúvida, né, relacionada a essa agregação. Uma outra dúvida é relacionada se há possibilidade, por exemplo, de correções de valores. Se a gente fizer uma nova carga dos dados, uma nova extração com valores diferentes, né, colocando a temporalidade, né, o tempo a qual corresponde àquela informação, se ele vai fazer essa correção ou da feita que já fez a extração é imutável, a gente não pode mudar esses valores, ou se vai ser feita definida uma data limite para que seja feita correções ou alterações de valores. Então, são essas 2 dúvidas. Obrigado. Tiago, vamos pela primeira pergunta sua. De fato, é isso. A gente acabou ficando institucional porque isso ficou variando muito entre instituição. Tem instituição que faz a medição por campo, tem instituição que faz a medição já do resultado total. E aí, trabalhar com múltiplos cenários, apesar de a gente ter o cadastro por campos, a gente até discutiu isso no começo do projeto, mas como a lógica do PDI, da própria questão do indicador, ele todo está sendo a nível institucional, né? Ele não faz. Aqui a gente também faz retrato por campus, tá, Tiago? No IFR a gente também faz retrato por campus. Mas como isso estava. Como o próprio acordo ele fala em relação à questão de ser institucional, ele de fato é institucional. Então, nesse caso, se você tem uma planilha com os resultados por campus, por exemplo, eu teria que ter nessa planilha para fazer a sincronização somatório, por exemplo, se for soma, tá? Aí depende da natureza, obviamente, da variável, se é a média dos campi, se é o somatório, enfim. Aí depende da dinâmica de cada uma das variáveis. Aí, então, de fato, tem que ter lá o valor nesse sentido. Em relação à agregação, é o seguinte, quando você cadastra lá, né, a variável indicador, ele pede para você escolher, né, qual é o formato aqui. Quando você coloca lá que se você não colocar a fórmula de agregação, se é soma, se é média, deixar em branco, o resultado do exercício vai ser o último valor. Então, se você tem, por exemplo, extração trimestral, mas você não faz a agregação, o que significa que o resultado do seu exercício, mesmo tendo retrato trimestral, o resultado final do ano é o último valor que você extraiu. Agora, se você colocar, por exemplo, que é a soma, ele vai somar cada uma das extrações para dar o resultado final. Então, eu quero ver semestralmente como está o IFPA e a agregação é soma. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 2 primeiros trimestres, soma e mostra para você semestralmente. Se você não colocar nada, ele vai pegar o valor do segundo trimestre, certo? A lógica da agregação, Tiago, está montada nesse modelo. Então, se você coloca uma daquelas fórmulas que está disponível no cadastro, ele vai executar nesse modelo. Se você não colocar nada, ele vai considerar como valor agregado, vamos dizer assim, o valor da sua última extração. Então, essa é a lógica de agregação que está
montada para lá, tá certo? Acho que acredito que eu consegui responder. Então, verifica se é cumulativo, né? Se está acumulando do ano todo, ou se é só valores pontuais que vão ter que ser... Exatamente. Aí isso é na definição do cadastro lá da variável do indicador, exatamente. É isso. O outro ponto, sim, né? Você pode, né, fazer o reenvio. Vai ficar o registro. O valor que vai ficar aparecendo mesmo em produção é o valor do último envio, tá certo? Mas se eu quiser, eu quero fazer uma auditoria para saber, por exemplo, se o IFPA mandou 3, vai ficar lá todo o histórico de envios seus, de todas as suas variáveis vão ficar registradas, mas o valor que vai ficar como oficial é o valor da sua última, mesmo que seja depois. Então, você estava previsto para fazer a extração dia 31/6, e você percebeu lá em outubro que aquele valor do meio do ano estava errado. Enfim, você fez a auditoria interna, analisou que não totalizou, enfim, um cálculo errado. Você pode voltar naquele período e fazer a extração. Vai ficar registrado no histórico que, olha, houve uma extração em 31/6 e houve uma nova agora em outubro. O valor que vai ficar no painel vai ficar lá 31/10, certo? O que a gente está discutindo para as variáveis de rede, é uma definição que ainda não foi batida. Até quando vai se permitir correção, certo? Porque aí é uma definição da CETEC, né? Institucional não, vocês, cada um aqui, obviamente, tem autonomia para se organizar nesse aspecto. Agora, em relação às variáveis de rede, qual é o prazo para fazer correção? Essa resposta eu ainda não tenho, porque não se debruçou sobre isso. Certamente o grupo que está discutindo essa revisão, né, Juliana, vai entrar também nesses méritos dessas questões que, por exemplo, o próprio manual e a portaria omissa nisso. Né? Ela não entra nesse detalhe, porque é natural. O próprio Sistec, naquele revalide, tem correção também, que acontece antes de entrar para a PNP. Certamente aqui pode acontecer casos que você perceba que houve um erro. E aí, como é que é o processo de correção? Até quando eu vou aceitar uma correção? E essa data, especificamente, até quando? Hoje está liberado. Do ponto de vista técnico, Tiago, se você quiser fazer correção a qualquer momento, você pode. Tá certo? Hoje, tecnicamente, está disponibilizado para corrigir a qualquer momento. Agora, certamente, para os indicadores de rede, deve ter uma data limite para aceitar a correção, ou então um outro procedimento que você solicita uma correção, a CETEC aprove. Isso não está batido um martelo nesse sentido de como isso vai funcionar. Hoje, tecnicamente, é possível correção, porque a gente começou agora, não daria nem condição de falar, vamos, a data aqui travou, nem cabe nesse momento. Mas, certamente, isso vai precisar ser definido aí. Eu acredito que certamente esse grupo, Úrsula, que não faz parte, com o professor Breganholi e Leopoldino, deve se debruçar também sobre essa questão, e aí vai ter que complementar o ato, a 299, para que isso fique mais claro para as instituições e tenha segurança para todo mundo, até quando eu posso fazer, por exemplo, uma correção de um dado que era esperado para 31 de dezembro. Obrigado, André. Contemplado. Obrigada, Tiago. Estênio? Estênio, tá por aí? Você é de casa, viu? Só lembrando, Estênio e Wilson de casa são café com leite aqui nas perguntas, tá certo? Não sei se ele está ouvindo a gente. Vamos pular aqui, né? Se o caso Estênio volta aqui, né? Isso, Gigedo. Acho que Estênio chegou aí, né? Estênio, se você quiser, pode continuar, viu? Pode, eu vou esperar a vez. Pronto, obrigado. Opa, André, opa, Wilson, os colegas do FDI, a todos, boa tarde. André, na verdade, eu já fui contemplado pela dúvida do Thiago, você já respondeu a minha dúvida, mas eu tenho uma outra, que até é meia boba, mas poderia fazer os testes aqui, mas vou aproveitar aqui a sua disponibilidade para me tirar essa pequena dúvida. No uso de uma planilha, no caso, certo? O sistema ele vai pegar sempre a segunda linha, né? A primeira linha vai ser o nome da variável e a segunda linha vai ser o valor que nós vamos ter que estar colocando lá quando a gente optar por usar a planilha. Eu pergunto o seguinte, quando a gente faz uma extração, aí ele vai pegar aquele primeiro valor. Quando a gente for fazer uma segunda extração, também usando a planilha, a gente vai ter que sobrescrever aquele valor, a gente pode usar uma linha abaixo da que foi colocado na primeira extração. Não, tem que sobrescrever. Tem que sobrescrever. Sempre o padrão é esse. Primeira linha, o nome da variável, embaixo o valor para ela. Então, se sua planilha, por exemplo, aí depende, se você já está literalmente digitando o valor, ela não é uma fórmula, por exemplo, que ele calcula dados baseado em outros elementos, você vai ter que lembrar, antes da próxima extração, de atualizar a planilha. Seria a mesma lógica do manual.
No caso, quando você bota uma fórmula, suponha lá que você tem essa sua planilha que é algo consolidado, e você tem uma outra abinha lá, por exemplo, que tem a relação dos projetos de pesquisa. Estou dando só um exemplo qualquer. E o resultado lá, número do projeto de pesquisa é o count, né, somar, conta e todas as linhas daquela planilha tal, daquela coluna específica lá que tem a relação dos projetos de pesquisa. Então, se aquela planilha é alimentada, ela é atualizada, na hora que eu faço a extração baseada em fórmula, no momento da extração ele executa a fórmula. Então, se a origem daquele dado baseado ali naquela fórmula estiver atualizado, ele vai pegar o dado ok. Mas se for um dado manual ou a planilha ela não é atualizada, é necessário sobrescrever a primeira linha. Se você botar a segunda, ele vai pegar a primeira, tá certo, Stênio? Entendi. Beleza, André, obrigado. Tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente tirar essas dúvidas. Realmente, esse momento vai ser muito importante. Minha pergunta vai um pouco na linha do que o Stênio estava falando. Já uma delas era exatamente isso. Se a apresentação, né, os dados sendo fornecidos por uma planilha eletrônica, você então tem que sobrescrever essa informação, né? Uma outra pergunta, essa planilha, ela futuramente ela não pode sair. Por exemplo, eu coloco uma planilha no Google Drive e ela vai ter que permanecer lá ad eterno, ou em determinado momento eu posso apagá-la, porque essa informação já foi importada, já está lá em produção, eu não preciso mais me preocupar, tá? Outra coisa, esse dado, quando você corrige, como o Stênio está falando, quando você coloca as informações, primeira linha, o nome da variável, a segunda linha, a informação. Eu posso colocar várias variáveis, uma ao lado da outra, e que o sistema vai buscar, vai identificar na primeira linha, sempre cada variável vai importar sendo nesse sentido, correto? Se você concluir, eu respondo tudo em bloco, mas se você quiser perguntar mais, a gente eu respondo tudo. Eu acredito que basicamente é isso. Pronto, vamos lá. Então, vou trazer para frente. Sim, inclusive, eu particularmente faria desse formato. Eu botava uma planilha só com todas as variáveis, se você vai usar planilha. É muito mais fácil para você gerenciar uma fonte única. Claro, você pode, em tese, criar uma planilha para cada bloco de variáveis, aí porque quando a gente configura uma fonte de dados no extrator, você pode botar, se você quiser botar 10 planilhas, você coloca 10 planilhas. Aí fica a critério de vocês. É mais simples fazer tudo numa linha só, certo? Você fazer tudo aqui porque aí fica mais fácil para você fazer a extração. Você pode separar, eu vou fazer uma planilha só da pesquisa, uma planilha só da extensão. Fica a critério de você. A gente até, inclusive, colocou uns modelos de planilha na documentação do manual, tá, Gigi? Então, você pode fazer nesse formato aí. Eu, particularmente, faria tudo numa tacada só. Ou então, separaria uma planilha da extensão e uma da pesquisa. Claro, isso eu estou falando para os indicadores de rede. Os institucionais, por exemplo, se você também vai usar planilha, eu faria... Vai ficar uma planilha grande? Vai. Mas, pelo menos, eu tenho uma fonte única do que eu lidar com várias, né? Que aí começa a ficar um pouco até mais complicado para você gerenciar. Bom, primeira coisa. Então, esse esquema da planilha seria isso. A pergunta que você falou é: eu posso descartar a planilha no futuro? Pode, desde que você não faça referência a ela para as futuras extrações. O que passou, passou. Eu fiz essa extração, vai ficar lá registrado. Então, se você usou uma planilha, quando você configura uma variável no extrator, você precisa dizer qual é a fonte de dados. Olha, de onde eu vou tirar o valor dessa variável? Se você está dizendo que vai tirar de uma planilha, o que é que acontece? Daqui para frente, ele espera usar essa planilha como fonte de dados para a extração do primeiro semestre, do segundo, do ano que vem, e assim por diante. Se você vai mudar, mas agora vai ser um banco de dados, não tem problema, você vai alterar lá a fonte de dados da variável, vai dizer agora que é um banco, vai escrever uma consultinha lá do banco de dados, e o que significa que daqui para frente, as extrações futuras farão uso dessa consulta. O que passou, passou. Então, você só pode descartar a planilha se ela não vai ser mais a fonte de informação para as futuras extrações. Se ela for, você não pode descartar. Porque o que vai acontecer? Vai dar um erro. Quando eu for fazer a extração, por exemplo, 2023.1, eu estou esperando usar aquela planilha. A planilha está fora do ar. Você tirou ela, deletou. O que é que vai acontecer? Eu vou tentar extrair, o extrator vai tentar extrair, ele vai dizer, olha, eu não sei onde está essa planilha. Vai dar um erro, vai ficar uma pendência.
Ó, existe uma pendência de extração porque a planilha, a minha fonte de dados, desapareceu. Tá certo? Então, é nesse cenário. Você só pode pensar em tirar a planilha em substituição por outra fonte de dados. Pode ser ter uma nova planilha, não tem problema. Mas você só pode tirar ela se ela não for mais ser fonte de dados para as extrações futuras. O que passou, passou. Extraí, eu tenho o meu retrato, está lá guardadinho, tudo certo. Mas para o futuro, para as agendadas, porque lembre, a lógica é sempre assim. Você cadastra uma variável baseada na periodicidade, ele já gera o agendamento daqui para o final do exercício. Então, ele vai pegar lá todas as datas previstas e vai procurar aquela fonte para fazer a extração automaticamente. Você não vai precisar entrar lá e clicar no botão para enviar. Ele já está programado para fazer isso. Agora, se você arranca a fonte de dados daquela variável e não diz qual é a fonte nova, vai dar um problema. Tá certo? A lógica é essa. Então, você só pode descartar a planilha, nesse caso, se você substituir ou por uma outra planilha ou por uma outra fonte de dados. Obrigado pela resposta. Eu só tenho mais uma dúvida, na verdade, que você chamou a atenção de Stênio aí, comentando as questões de fórmula, né? Na planilha, se eu criar índice, na verdade, mais preocupado em prestar essa informação para o pessoal que está construindo essa planilha aqui no campus, aqui no IFBA, né? Se o pessoal colocar essas fórmulas para calcular o índice de professores doutores, como você falou, né? Percentual de professores doutores, ele pode colocar lá naquela célula a fórmula ou obrigatoriamente tem que ser valores? Pode ser fórmula, pode ser fórmula. Porque como é que a extração funciona de planilha quando é fórmula? Na hora que ele vai ler, fazer a extração, ele calcula a fórmula. Tá? Ele só vai dar errado se a fórmula tiver com problema, tiver faltando dado, ela der aqueles erros do Excel, por exemplo, né? Se a fórmula der errado, não tem extração. Mas se tiver, ele vai executar a fórmula que está lá naquela célula e vai tirar o valor. Agora, onde é que você vai botar essa fórmula? Justamente como o Stênio colocou, na segunda linha, abaixo do nome da variável. Você precisa botar uma fórmula com esse valor. Deixa eu fazer o seguinte rapidinho aqui para ficar mais... Vou pegar aqui uma planilha só para mostrar para vocês qual é a lógica aqui, tá? Essa é uma planilha de exemplo, tá? Não vamos usar ela como... é referência... Suponha o seguinte, aqui é suponha que você tivesse uma planilha aqui, que você colocasse aqui os dados, sabe? Então, aqui são alguns campos do IFRN, você colocou aqui, por exemplo, total de alunos de extensão, total de alunos, e aí você precisa disso daqui para calcular, por exemplo, o número de alunos envolvidos com extensão. Então, nesse caso aqui, é uma fórmula que soma os dados que estão aqui, certo? Então, na hora que ele faz a extração, ele vai pegar essa informação que está sendo calculada aqui, Então, esse valor que aparece 205, que é o que ele vai extrair, vai ser baseado nessa fórmula. O que é que a gente pede de planilha? Que você pode ter quantas abas quiser aqui embaixo. Quantas quiser. O que eu preciso é que a planilha tenha uma aba chamada Monitor CETEC e que ela tenha esse formato aqui. Primeira linha, a sigla da variável que você quer fazer a extração e abaixo o valor dela, que pode ser uma forma ou um valor digitado. Aí depende da situação. Por exemplo, aqui é o exemplo que eu estou dando. Então, aqui nesse caso, eu tenho dois exemplos que é fórmula e aqui, por exemplo, é um valor digitado, que eu peguei lá de outra fonte porque eu não consegui organizar a planilha para usar uma fórmula. Então, eu estou aqui, a mesma planilha, com fórmula e valor digitado, servindo como fonte de dados para o meu extrator. Tá certo? Valeu, obrigado, André. Obrigada, Gedo. Pompílio. Oi, boa tarde. Vocês me escutam bem? Bom, Juliana, bom, André. Boa tarde, André. Eu meio que caí de paraquedas, eu cheguei há pouco tempo aqui na área para tratar desse tema. Fala aqui da Diretoria de Planejamento e Orçamento, e eu fiquei com dúvidas agora, a gente está implementando aqui o Data Extrator, né? E algumas dúvidas já foram repassadas aí, eu mantive a minha dúvida aqui. A gente cadastrou todas as variáveis, André, no sistema monitor, porque não sabíamos que ia ter um cadastramento pela rede, né? O cadastramento das variáveis da rede, né? E rede, isso. Isso. E aí, no nosso sistema aqui monitor, nós não visualizamos essas variáveis. Quando a gente foi acessar o Data Extrator, nós identificamos que as variáveis já estavam cadastradas. Deu a duplicidade aí, né? Que a gente pôde enxergar. Isso está padrão? Está correto? Ou fizemos alguma coisa errada? Bom,
Deixa eu falar, deixa eu ver se eu vou falar sério. É Pompilho, né? Pompilho. Tá bom, então bom. Não falar errado. Polvilho? Não, Polvilho não, que é isso. Não, Pompilho, é o seguinte, inclusive foi uma pergunta que foi feita aqui anteriormente pelo, acho que Leandro, do Instituto Federal de Goiás. Realmente não era necessário, porque assim, justamente para garantir uniformidade, todas as variáveis de rede são cadastradas pela CETEC, tá? Então, o que a instituição cadastra do ponto de vista de variável indicador? Aquilo que for exclusivamente institucional, certo? Então, tudo que for institucional, você cadastra. O que é de rede, vocês não cadastram. Então, se você cadastrou as variáveis de rede, elas, na verdade, do ponto de vista do sistema, do extrator, da aplicação central, elas estão sendo consideradas como variáveis e indicadores institucionais. Então, elas automaticamente estão vinculadas com os mesmos... Tudo bem, é o mesmo nome, a mesma sigla, ok, mas elas passaram a ser variáveis institucionais. E aí, o que acontece? Se você não fez nenhuma extração dessas variáveis, é possível fazer a exclusão das variáveis e dos indicadores. A gente tinha realmente um bloqueio de exclusão, e tem um bloqueio ainda de exclusão, quando você faz a extração. O que é que a gente vai colocar na aplicação central? O que a gente chama de inativação. Você vai inativar aquela variável, vai inativar aquele indicador para que ele passe a ser desconsiderado pelo extrator, pelos painéis, ou seja, ele passa a não ser mais utilizado. Está lá, é um resíduo, e vai ficar, até porque agora vocês só fizeram em ambiente de homologação, então, por exemplo, até na hora que for colocar a produção, você pode simplesmente ignorar essas variáveis, descarta elas todas e não vai ter problema. Então, no caso das variáveis de rede, indicador de rede, não é necessário nenhuma das instituições fazer esse cadastro, tá? O único cenário que seria necessário o cadastro é se você decidiu, a instituição, não, eu gostei desse indicador, quando eu digo gostei, assim, estou simplificando, eu vou incluir esse indicador no meu PDI. Ou seja, esse indicador de rede será incorporado ao PDI da minha instituição. Aí é um outro cenário. Aí você vai precisar cadastrar de toda forma, porque eu não tenho como compatibilizar o indicador de rede com o seu institucional. Por mais que tenha o mesmo nome, do ponto de vista conceitual, eles são diferentes. Tá certo? Então, é necessário que você faça esse procedimento. Que o que não está implementado realmente, quem vai fazer até para a semana que vem, é o inativar. Então, nesse caso... de variáveis, aí pode ser tanto de rede como institucional, tá? Cadastrou errado, você vai poder excluir, e no caso, quando migrar para a produção, você vai desconsiderar integralmente isso para fim de extração, e aí nem vai gerar esse problema para você. Mas, de toda forma, a gente identificou que é necessário fazer isso, a gente vai colocar, porque a gente não tinha colocado essa possibilidade de inativar uma variável ou um indicador que já tenha tido extração. A gente está permitindo exclusão quando não tinha tido extração. Aí a gente permite exclusão. Mas, nesse caso, a gente vai criar o conceito de inativar para que ele passe a ser desconsiderado nesse processo. Tá bom, Pompilho? Eu entendi, eu agradeço, viu, pela informação. Aí me surgiu só mais uma dúvida. Desculpa se eu estou... Não, a gente está aqui para isso. No caso, como a variável está cadastrada, a gente vai fazer a importação da variável da rede, mas o indicador, a gente vai ter que cadastrar um indicador ou ele futuramente também já vai estar... Não, o que for de rede, você já não cadastra nada. Tá, beleza. Nada. Fechou. Nada, porque assim, o que vai acontecer? No extrator vai aparecer a variável de rede, você vai configurar lá a fonte de dados, né? Planilha, banco, não sei o que lá, e o cálculo do indicador já é feito pela aplicação. Então, vocês não cadastram nada, nem variável, nem indicador de rede. Foi de rede, vocês não precisam fazer nada. Nada assim do ponto de vista de cadastro. Vai só apontar a fonte de dados para gerar o valor para ele. Só isso. Obrigado, André. Valeu. Beleza, Pompilho. Obrigada, Pompilho. Roger. Opa, boa tarde. E aí, André, tudo bem? Opa, Roger, tudo bem, cara? Beleza. Cara, eu estou trabalhando junto com o Stênio aí, né? Certo? Aqui do IFCE. Aí ficou uma dúvida que faltou só complementar a pergunta do Stênio. Quando a gente coloca lá numa linha da tabela e for feita uma extração, por exemplo, 2022.1, e depois for feita uma extração, vai sobrescrever? Vamos lá. Aí, o que acontece? Ele sobrescreve se você fizer a extração com a mesma data de referência. Só para a gente relembrar qual é o conceito. Quando você tem... vou pegar as variáveis de rede, tá? Essas de pesquisa e extensão. Então, hoje, tem no extrator, vai ter assim, 31 de dezembro de 2022, 30 de 6 de 2023 e 31 de 12 de 2023. São essas três previsões de extração. Uma já passou, que é uma pendência,
e outras são futuras, certo? Então, o que é pendência, ele vai usar, se você configurar lá que é da planilha, ele vai fazer uma extração. Se você perceber que aquela planilha estava errada, você pode fazer uma nova. Aí ele sobrescreve, certo? Agora, se a mesma planilha, Roger, for a fonte de dados para a extração futura, ele vai usar o mesmo valor, mas não é sobrescrever, ele vai vincular aquele valor para a extração do meio do ano, de 30/6. Se a planilha não for atualizada, ela é a mesma fonte, tá? Lá em 31 de dezembro, vai ser o mesmo valor. Tá? Certo, é que eu estava pensando que cada linha podia representar uma data de extração, mas ele só pega uma linha. Só pega uma linha. Então, aquela planilha, em tese, ela precisa ser atualizada antes da extração efetivamente ocorrer. Tá certo? Ela pode ser a mesma durante o exercício inteiro, sendo que antes da extração ela precisa ser atualizada. Tá? E essa o questão retrato daquele valor vai ficar armazenado, tá? Você não perde porque o extrator ele guarda. Não é, exatamente, ele não vai ser descartado. Ou seja, você usou a mesma planilha, tá certo? Então, 30/6, ele fez a extração. Se você alterar o valor da planilha, não tem problema. Do ponto de vista do extrator, ele guardou o valor de 30/6, sendo que o valor que ele vai fazer agora, a próxima extração programada, é 31/12. Então, é um outro valor, por exemplo. Pode até ser o mesmo, mas ele vai estar as duas extrações separadas, uma de 30/6 e outra de 31 de dezembro, a partir da mesma planilha. Tá certo? O ponto era esse mesmo. Tanto eu como o Stênio, a gente estava discutindo como é que ia ficar salvo isso, se a gente tinha que fazer uma planilha separada, armazenar, salvar depois, como é que ele mesmo já faz um snap e deixa salvo lá. Isso, exatamente. Na data prevista para a extração, exatamente, é isso. Porque aí se você modificar, modificou. Aí, como eu estou dizendo, se você chegou lá em outubro e percebeu que a planilha tinha um erro no valor que era de junho, você pode corrigir. Ele vai guardar no histórico que teve uma extração dia 30/6, em relação à data do 30/6, mas eu preciso fazer uma correção. O valor que vai ficar como referência 30/6 vai ser um novo, ele vai dizer qual foi a data que foi feito, mas aí fica esse modelo. Perfeito, era isso. Muito obrigado. Beleza, Roger. André, não temos mais nenhuma inscrição, eu acho que no chat também não, nenhuma pergunta. Gente, mais alguma dúvida? Acho que não. Então, André, te agradeço, tá? Eu vou te mandar a gravação, deixa eu só finalizar a reunião, aí eu te passo a gravação. E já fiz o pedido, né, para os presentes aqui, a Carla, né, eu vou ouvir aqui a resposta dela com relação a ela ampliar a reunião do Forti para as pessoas interessadas, né, e que entendam aí dessa linguagem aí de TI, né, vai ser uma reunião bem técnica. Tá? Então, eu passo também para todos vocês, vou passar a apresentação de André e passar a gravação por e-mail. Então, creio que seja isso, certo? Para a gente encerrar. Então, gente, muito obrigada. Assim, os mesmos agradecimentos que eu já repassei para a Carla em relação à atuação do Forti, André. A gente passou do finzinho de abril para agora, a gente teve uma ampliação de 18 instituições para 24, com o extrator na fase 6. Ampliamos também as instituições com o extrator na fase 4 e 5. Né? Hoje a gente tem 13 instituições que estão localizadas entre fase 4 e 5. Então, isso já demonstra aí um trabalho aí do Forti, a gente pediu esse apoio. E agradecemos também aí a área de desenvolvimento institucional, o pessoal da pesquisa e da extensão, que também avançou nos trabalhos no ambiente central. Então, como a gente sempre coloca, né, o trabalho no sistema monitor é um trabalho colaborativo, onde todo mundo aí dá as mãos para poder a gente fazer essa implantação. Então, agradeço a todos os presentes aqui e, mais uma vez, a André, né, está sempre disponível aí para tirar todas as dúvidas aí por WhatsApp e aqui na reunião. Obrigada, André. Obrigado, pessoal. Estou sempre à disposição, Júlia. Precisou, às vezes vocês precisarem, estou à disposição. Quando tiver presencial não quiser que eu vá, eu vou. Prometo não ficar mais doente para estar junto com vocês também, onde vocês estiverem. Tá certo? Obrigado mais uma vez. Obrigada, querido. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. Oi, Roger.